Olá, amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu sou o Mike Speed. Hoje vou estar trazendo um tema muito polêmico aí, que é uma pergunta que me fizeram no WhatsApp, na qual me perguntaram se festa junina é pecado. Eu vou estar dando minha opinião aqui, usando como base a Bíblia. Já peço vocês aí que dê bastante atenção, valorize, né? Porque é muito difícil gravar um vídeo como esse. Imagina só você tendo apenas um celular e um fone de ouvido. Então eu peço que curte, né? Que sobe o like, que comente, compartilhe e se inscreva aí, ajudando essa boa mensagem a chegar a mais pessoas. Amém? Então, para responder essa pergunta, eu vou usar Gênesis capítulo 2. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Depois que Deus criou o homem, né, ele viu que não era bom o homem ficar só, então fez a mulher. A Bíblia não fala quanto tempo se passou da criação do homem até fazer a mulher. Porém, isso acredito eu que não aconteceu no mesmo dia, né? Pode ter se passado dias, meses ou até anos, né? Então depois que ele criou o homem, criou a mulher, creio eu que a Bíblia não fala o certo, né? Mas como o homem já era dotado de hormônios, pode ser que talvez ele tivesse tendo relações com os animais ou algo parecido, né? Que ela não explica muito bem. Mas fala que é, fez ela para ajudar o homem, né? Então pode também ser apenas porque não estava dando conta de todo o serviço. A gente não sabe bem. Mas aí cada um vai ter sua interpretação. Ainda em Gênesis 2, né? Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele. Então, se vocês continuarem lendo em Gênesis aí, vocês vão perceber que o homem fica feliz e tal, né, de ter ali uma pessoa como ele. E como ela foi tirada da costela dele, ele dá o nome dela de mulher, né? Que é a carne da carne dele, coisa e tal. Aí vocês vão ler e vão meditar na Bíblia. Que aqui, né, eu vou estar dando a minha explicação, usando alguma base bíblica, mas não vou estar lendo toda a Bíblia, né? Então a Bíblia explica que a eles foi dada uma ordem, que eles podiam comer de tudo, né? E isso também em Gênesis 2:16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Gênesis 2:16. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:17. Porém, um pouco mais à frente, o diabo possui a serpente, que por sua natureza já era um dos seres mais espertos, né, entre os seres viventes, e a fez usar de meias verdades para convencer Eva a desobedecer a Deus, né? Depois vocês continuem lendo a Bíblia, meditando na palavra aí para vocês terem o próprio entendimento de vocês. Depois de tudo isso, ocorreu assim o primeiro pecado, né? Agora eu peço a vocês que prestem atenção que o primeiro pecado aí foi a desobediência a Deus. Vocês conseguem ver que era só obediência necessária até aquele momento, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala do diabo. O diabo é um ser invejoso, né, que foi expulso do céu e com ele foi levado um terço dos anjos. A gente não sabe mais ou menos qual seria essa proporção, né? Mas como o universo é muito grande, talvez um terço dos anjos seja aí umas 3 vezes ou mais a quantidade de pessoas que há na Terra hoje, né? Talvez aí uns 20 e poucos bilhões de anjos caídos, né? Sendo assim, sabemos que é uma legião de demônios, né, que tem aqui na Terra. E eles estão aqui bem antes da gente, né? O diabo, ele tem poder, porém não consegue criar vida, ele não consegue elemente, né? E esses poderes que ele tem aí é bastante limitado. Pois, né, quando ele caiu,
quando ele era anjo, ele tinha poder. Depois que ele caiu, Deus não tirou o poder dele, né? Deus não retirou, né? Assim como não retirou do rei Saul também a unção quando ele caiu em desgraça, quando Deus já sabia que ele não seria mais o rei, ainda assim Deus não tirou a unção dele, né? Então é assim que funciona com Deus, né? Deus é fiel. Isso é uma coisa bem complexa, né? O diabo nos conhece desde o nosso nascimento até, né, os nossos últimos dias aí, né? Pois ele tá aqui desde antes da gente, né? Bem antes, né? Então ele viu a gente nascer, ele sabe quem foi nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossos parentes antepassados. Porém, né, como falei, ele não consegue criar vida, não consegue ler, mas ele consegue fazer algo do tipo assim, né? Enganar as pessoas, né? E ele consegue se transformar em anjo de luz, ele consegue imitar a voz e ele aproveita das brechas, né? O que é brecha? Brecha é aquela falha no caráter, né? Ou aquele momento que você está passando por tanta dificuldade que você abaixa a guarda, né? Deixa de orar, deixa de crer em Deus, ele aproveita dessas brechas. E no momento que ele aproveitava dessas brechas, ele consegue aí, né? Consegue criar várias religiões, consegue, aproveitando essas brechas, criar idolatria. E junto com a idolatria, né, ele faz isso aí exatamente para estar podendo ofender a Deus, né, para poder estar afrontando a Deus, porque como ele não consegue criar vida, ele imita. Então, se Deus usa o cordeiro, ele usa o bode. Se Deus usou Jesus como o nosso Salvador aí, ele põe as pessoas hoje para fazer oferenda, né, para poder estar realizando seus propósitos aí. Isso é bem complexo, né? Isso é tema para um próximo vídeo aí. Assim que ele cria a idolatria, pois a única coisa que ele quer é imitar a Deus, né? Um exemplo são os falsos deuses aí, né? Também conhecido como santos, né? Pois na verdade, o único santo citado na Bíblia é Jesus. O diabo usou as brechas, né? Criou várias religiões e fez o homem adorar de tudo, desde bens materiais a imagens, né? Somente com o intuito de fazer o homem pecar e afrontar Deus. Um exemplo que eu vou deixar aqui, né? Vou deixar até aqui para vocês estar vendo, em Samuel 28:31, foi quando o rei Saul foi consultar uma bruxa. O demônio se passa pelo profeta Samuel. E depois daquilo ali, a desgraça ocorre geral, né? Porque Saul fica... Ele na hora ele fica sabendo do seu pecado, né, tal. O demônio fala que vai acontecer várias coisas. Na verdade, ele inventou aquilo, né? Porque não tinha como prever. Mas aí com isso, o rei Saul fica praticamente doido, né? E Deus abandona ele de vez. Então esse foi um exemplo. Outro exemplo é Salomão. Vocês vão poder ver lá em Reis 11. Que após o Salomão viver várias paixões, né? Ele vivia apaixonado ali, era um cara que tinha muitas mulheres. Ele começou a fazer de tudo por suas mulheres, né? O que elas pediam, ele fazia. Então ele começou a criar templos, né? E locais de adoração. E ele também passou a adorar imagens, a cultuar outros deuses. E assim, a Bíblia explica também que ele teve consequências graves, né? Só que Deus ainda com ele pegou um pouco mais leve, né? Porque não tirou o reinado das mãos dele, mas tirou na mão do filho dele. Ele fez isso porque ele não queria ofender o seu pai, né, o rei Davi. Então ele deixou o Salomão continuar ali, mas porém já sabendo que no futuro a desgraça ia continuar sobre a sua família ali, né? Aí depois, mais para frente, em Provérbios 22:6, a Bíblia nos ensina o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará. Então já sabemos que adorar a imagem é pecado e consultar espíritos também é pecado, assim como todo tipo de idolatria é pecado. A verdade é que desobedeceu a Deus, isso já é pecado, né? Porque o que Deus quer é a nossa obediência, né? Nossa gratidão. Agora você imagina só, Deus nos criou e depois, ao invés de gratidão,
ele vê sua criatura adorando um ser que nem ele suportou, na verdade, né? E por isso expulsou, né, o demônio e sua legião. Então, imagina a seguinte situação: você pede seu filho para ir na padaria buscar pão e leite, pois chegou uma visita na sua casa, né? E quando seu filho volta, ele traz bala, pirulito, menos o leite e o pão. Aí você consegue, com certeza, né? Imagino eu que você não iria gostar. E ficaria envergonhado, né, com a situação, né? Ficaria triste, né? Porque ali seu filho estaria desobedecendo. Agora, imagine Deus, né? Deus todo soberano, né, que criou a gente com o intuito de apenas adorar Ele. E Ele nos ama tanto que deu o seu Filho por todos nós. Aí se você imagina Deus vendo você ir em festa junina, né, que é uma festa pagã, é uma homenagem a um santo, tal como Deus não o criou, né? E você está aí adorando essa invenção humana. Então fica aqui a resposta, né? Que é pecado, pois desobedecer a Deus é um pecado gravíssimo, né? Agora, Deus é o único ser digno de adoração. E Ele nos fez exatamente para isso, né? Para a gente adorar Ele. E Ele nos quer com Ele o tempo todo. Então, a partir do momento que você começa a frequentar essas festas, né, juninas, eu mesmo já dancei muitas vezes festa junina. Pois eu era criança, não tinha conhecimento, minha mãe também não tinha conhecimento e autorizava a gente ir, né? Achava que eu, por exemplo, eu nunca me peguei a santo, nunca nem gostei muito de frequentar certas igrejas por causa de imagem. Eu achava aquilo ali uma coisa, por algum motivo eu achava aquilo ali uma coisa fora de noção. E depois, com o passar do tempo aí, né, aprendendo com a Bíblia, a gente vai descobrindo que isso tudo foi invenção humana e tinha um propósito em cima dessa invenção aí, que era ofender a Deus. Então a mensagem do dia foi essa aí, né? Espero ter ajudado vocês aí, né? Principalmente quem fez a pergunta. E mais uma vez eu peço que compartilhe esse vídeo aí, passe ele para frente, pois é assim que você vai estar fazendo a obra, né? Que Deus abençoe a todos. Amém, amém.